Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Darlene Cristine, eu sou designer de interiores e esse é o canal Consultoria para Interiores. Hoje nós vamos conhecer uma casa completamente diferente das outras duas que nós vimos anteriormente. Nós estamos novamente com o Luffy Gomes, ele é do canal Life by Luffy, e hoje a gente vai conhecer uma tiny house de 50 metros quadrados. Vamos lá conhecer, descobrir o que tem dentro de uma casa ilha. Uma casa cercada de água. Vamos ver o que dá para fazer com uma casa de 50 metros quadrados, qual o espaço que a gente consegue aproveitar, e hoje a gente vai descobrir junto com o Luffy. Então eu convido você a dar like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue também nas minhas redes sociais, eu vou deixar abaixo ali na descrição do vídeo para você poder conhecer o meu trabalho, e compartilha, comenta, fica à vontade para comentar, para dar sugestão do que vocês querem ver também. E vamos lá conhecer. Segue o Luffy também, ele tem um vasto material voltado para essa área de casa, de interiores, de arquitetura, e vocês vão gostar bastante, assim como eu também estou apaixonada pelo trabalho dele. Então, bora lá para mais uma descoberta. Eu nunca te levei para uma casa dessa. Assim, olha onde está a casa. No meio dessa represa, dessa água. Totalmente convidativa para a gente se desconectar e entrar em contato com a gente mesmo numa profundidade muito maior. Agora, assim... Olha, gente, que coisa mais linda. Mas assim, ainda bem que tá perto da terra, né? Se Deus me livre acontece alguma emergência, a pessoa tá pertinho, né? Mas olha, que paz, que sossego. Acho que não houve barulho de nada ali, né? Ai, que sonho. Quando foi que eu te levei para uma casa no meio da água, hein? Então hoje nós vamos conhecer essa casa juntos, todos os detalhes da decoração. O que esse projeto tem que ele ajuda realmente a gente a se desconectar? Primeiro, olha onde a gente está, né? Natureza cercando a gente por todos os lados e chegando ali na casa. Ai, tudo clarinho, ai que coisa, ai que delícia, imagina. À noite não tem iluminação nenhuma aqui, porque fica tudo escuro no meio da água, né, no meio do rio, não tem poste com iluminação em volta, parece, ó, não tem nada, fica tudo muito escuro aqui. E deve ficar bem fresquinho, né, no meio da água assim. Ai, Jesus. Mas assim, o material ele precisa ser extremamente próprio para esse tipo de serviço, né? Precisa ser madeira naval, né? Por conta de umidade e tudo mais, mesmo que esteja aqui protegido da água para cá, mas se chove, né? Chuva de vento, precisa preocupar com isso também, né? Tudo muito voltado para essa área, para o material naval mesmo, MDF naval, madeira naval. Como é água doce, então não tem a preocupação de enferrujar essa parte das esquadrias, né? Se fosse água salgada, se fosse no mar, aí o material aqui das esquadrias precisariam ser outro, né? Outro tipo de material, outro tipo de estrutura, porque a maresia corrói toda essa parte de ferragem aqui, dobradiça, corrediça, a maresia corrói tudo. Então precisa ser peças de inox, né? Peças extremamente próprias para a área quando você tem algo voltado para a parte de praia, né, dessa parte da água salgada. Mas aqui, como é água doce, então só tem que cuidar com umidade mesmo. Só que aí quem sofre é a madeira, né, com umidade. Olha que legal, a gente passa por essa passarela. Quando a gente fala em desconexão, é desconexão mesmo, né? Olha que delícia, vai de bote até lá. E o bom é que aqui essa água aqui é uma água tranquila, né? Eu acredito que aqui vai ter movimentação de água mesmo, só quando chove, né? Ou quando chove em algum lugar próximo e não chove aqui, porque daí, como dizem, né? Quando chove na cabeceira, aí tem um volume de água maior pro lado de cá, ou quando tem vento. Mas caso contrário, isso aqui deve ser uma paz, assim, ó, meu Deus do céu, que delícia, passar um fim de semana aqui. Eu não sei se eu moraria numa casa assim, né? Mas para passar um fim de semana ou uns dias de férias, meu Deus, isso aqui deve ser maravilhoso. Delícia a gente chegando lá nessa casa. Enquanto a gente tá aqui, eu vou ficar em silêncio para você escutar o barulhinho das águas e tenta se desconectar junto comigo e entrar nesse clima. Olha essa minha que eu tô trazendo vocês, e eu quero perguntar tudo sobre esse projeto, um projeto lindo que ele fez, um projeto de arquitetura, de pensamento, de sustentabilidade, de carinho com quem chega.
E a gente aqui agora vai descer e você vem comigo. Grande Facundo, até que enfim, nos conhecendo pessoalmente. Agora eu tô melhor ainda. Querido, tudo bem? Prazer te conhecer, gente, é o Facundo. E aí, gente? Tudo... Não, a primeira coisa que eu já fiz aqui já é tirar tênis, já entrar no clima, já Tem que entrar... ficar um pouco menos paulistano, né, Lu? Não é, mas eu acho que esse é o grande lance, né? Tipo, desarmar da história Olha, é uma churrasqueirinha aqui do lado de fora? Acho que é, né? Aqui uma grelha, alguma coisa assim? Deve ser uma churrasqueirinha. da grande cidade e entrar no clima da desconexão, não é? É, desarmar do lance da produção, né? Porque em São Paulo, mesmo quando a gente tá descansando, a gente tá produzindo alguma coisa, ou consumindo alguma coisa, ou tem uma série pra ver, ou uma exposição que você perdeu, você vive sempre em FOMO. E aqui a gente se força a parar e refletir, né? Que é uma coisa cada vez mais rara nos dias de hoje, pelo menos. Quando eu vou pra lá, pra São Paulo, é uma cidade que não para, né? É uma loucura. Tanto é que dá uma semana, eu que sou acostumado com uma cidade um pouco menor, mesmo que Rondonópolis seja uma cidade grande, assim, com um desenvolvimento bem pulsante, assim, a cidade está desenvolvendo muito. No Mato Grosso, ela é a segunda maior com desenvolvimento. Mas não se compara ao movimento de São Paulo. São Paulo é uma loucura. Eu amo ir para São Paulo, para comer, para visitar lugares voltados para essa área de arquitetura, quando tem Casa Cor, quando tem Formobile. Nossa, eu sou apaixonada. Mas chega uma época assim da viagem que eu tô doida para voltar para casa, para calmaria daqui, né? Para as coisas um pouco mais lentas, mais devagar, porque São Paulo é tudo muito longe, né? É uma cidade muito grande. Mas eu amo para passear, para viajar, para cidade de praia que tem por ali também, Ubatuba. Nossa, eu amo. Pra mim, super raro eu ter um tempo pra não consumir nada. No máximo um livro ou música em vinil, desacelerar um pouco, porque senão a gente adoece, né? É verdade, e a gente também se permitir essa história de ficar com a gente mesmo, né? Acho que se você também não se coloca num contexto em que você meio que é obrigado a fazer isso, você acaba não fazendo. É verdade. Quando você tá eu moro na Paulista, por exemplo, e minha Nossa, ele mora numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo, né? casa vem uma energia, vem uma vibração da Paulista, que eu moro bem no Três Marias, sabe? Cara, vem uma vibração que me obriga a sair de casa, como se eu estivesse tomando expresso a cada 5 minutos. E imediatamente quando eu venho pra cá, o tempo começa a ficar um pouco mais viscoso, sabe? As coisas começam a acontecer numa outra velocidade. Às vezes eu fico aqui 2 dias e parece que eu fiquei uma semana. Quando você nem percebe, você já tá de bermuda. Eu já tô de bermuda, tá falando mais calmo. Eu faço poucas vezes em São Paulo, ficar de bermuda. E aqui não, então às vezes eu fico aqui, olho em volta, de repente ouço, sabe, uma galinha que eu não... Se eu tivesse aqui, por exemplo, no... Ó, a gente tá ouvindo um galo agora. Sim. Se eu tivesse aqui, por exemplo, eu não prestaria nem atenção no galo, mas aqui eu presto. É interessante, você tem uma outra dimensão de tempo mesmo. É verdade, você falou que vive cercado, e aqui no caso a gente tá cercado mesmo por água. Aqui a gente tá numa ilha, um barco, ilha, uma casa, barco. É uma casa que tem tecnologia de barco, porque a gente não tem... É uma casa autossuficiente, né? O projeto começou... Será que ela sai daqui e vem pra cá, essa casa? Ou ela fica stuck aqui o tempo todo, fica parada aqui? Ela deve estar ancorada aqui, né? 6 meses antes da pandemia nos abater. Então eu tava com um sócio, o Rodrigo, né, que junto com a Renata me ajudou a fundar aqui o projeto. E um dia eu tava batendo papo com o Rodrigo, eu tava pensando a gente tava pensando em fazer um sítio junto, sabe? Um lugar de refúgio. Só que eu também não tinha muita grana, e tem aquela história do sítio que você faz e depois uma chácara, e depois você frequenta só uma vez por mês, e acaba virando um custo fixo, um imóvel que você acaba tendo ali parado, especialmente quando as crianças viram adolescentes e depois adultos. Aí eu comecei a conversar com ele e falei, eu sempre tive uma pira meio do apocalipse, sabe? De ter um plano Z pro apocalipse. Eu tinha essa coisa do fim do mundo. Do fim do mundo, da aceleração do tempo. E eu sempre gostei de ter plano Z, sabe? Eu não vou ser pego de calça curta, literalmente. Aí eu tava conversando com o Rodrigo, a gente começou, naquele momento o CLT tava começando a ficar massificado no Brasil, essa tecnologia de construção, né? De madeira comprimida. E aí a gente começou a discutir, aí a gente descobriu o CLT, naquele momento da mata. CLT? Compressed Laminated Timber. Que o pessoal vai pensar que é coisa de gente que fica empregada, né? Então, no caso, essa madeira, esse que você usou aqui? É uma tecnologia que permite, diferentemente da década de 70, 80, quando as casas pré-fabricadas, pré-moldadas eram populares, hoje é o tipo de tecnologia mais avançada e mais limpa. A gente tem um desperdício muito grande na construção civil aqui no Brasil, e um impacto muito grande ambiental também. E essa tecnologia permite que você construa a casa numa fábrica e traga para cá. Então ela foi feita... Eu não conhecia esse... Eu conheço pré-moldado, né? Ou essas placas que são feitas assim... E aí a construção é levantada dentro de semanas, assim. É muito louco. Mas essa nomenclatura eu não conhecia. Eu vou até pesquisar sobre. Feita numa fábrica. E aí a gente... E naquele momento, quando a gente estava desenhando o projeto, a gente ficava pensando, Olha, gente, interessante.
são painéis, o CLT que ele estava falando, né? São painéis estruturais de madeira engeirada, feitas com camadas de tábuas de madeira maciça, colada em direções cruzadas. Oferecem a mesma resistência que um concreto armado, sendo conhecido como o concreto do futuro. Muito interessante, eu vou pesquisar mais sobre depois. Lâmina de madeira são supostas de formas... Esse daqui é mais técnico, mas eu vou procurar uma imagem para a gente poder ver direitinho como é. Ah, tem um vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês, pra gente poder ver certinho o que é o CLT. Eu achei interessante. Olha, gente, interessante. Aquele material que o arquiteto estava falando, olha a rapidez que é construída a estrutura, e é a estrutura da casa, né? Na certa foi colocado manta aqui para não dar infiltração, né? Foi feito aqui todo um trabalho de manta asfáltica, das lâminas e tudo mais, né? Para a infiltração da parte do solo não subir para essas madeiras, né? Porque mesmo sendo uma madeira ultra compactada e tudo mais, que é o concreto do futuro, mesmo assim ela continua sendo madeira, né? Madeira é madeira. Não, a única madeira que sobrevive a umidade é árvore, que ela ainda está plantada no solo. Depois ela ser tirada do solo, aí precisa ser feito um tratamento na madeira. Essas portas que tem de madeira que de vez em quando elas empenam e tudo mais, é causa da umidade, porque quando... A madeira é o seguinte, quando ela recebe uma umidade de chuva ou do tempo mesmo, a porta de banheiro, porta de entrada de casa, móvel em geral, né, ou piso de madeira também, às vezes ele dá uma estufada, dependendo. Madeira com água é complicado. Então, o que acontece? Quando ela recebe água, ela engorda, ela estufa. Aí ela infla, né? Ela fica mais gordinha. Quando ela seca, empena. Ela sobe, ou ela embica assim de um lado e o outro fica... Então ela nunca vai voltar ao que ela era a partir do momento que você comprou aquela peça. Ela nunca vai ser depois que ela recebeu a umidade, ela nunca vai voltar ao seu estado original. Ela sempre vai dar uma empenadinha, alguma coisinha. Com o tempo isso vai acontecendo, dependendo de onde você mora. Aqui em Rondonópolis mesmo, o clima, tipo, de manhã tá meio fresquinho, na parte do almoço, do horário de almoço tá um calor, de noite fica úmido de novo. Então a madeira sofre muito. Às vezes, quando tá muito seco, aí é o estado ideal para você ter madeira dentro de casa e tudo mais. Mas a gente tem 4 climas, né, durante o ano. Então, tem que fazer tratamento de madeira. Se você quer ter esse tipo de material em casa, fique sabendo que você precisa da manutenção. Caso contrário, você vai gastar um dinheiro, porque madeira é um material caro, não é barato, ainda mais madeira de lei, madeira própria para área externa. Tem que ter muito cuidado, tem que procurar um instalador ou um fornecedor idôneo, né? Ou um carpinteiro que você conheça, para você poder, com uma indicação boa, né? Para você poder não ter dor de cabeça depois. Porque senão é retrabalho, né? Aí você gasta, você tem que gastar de novo para arrumar, você tem que gastar de novo para poder trocar o material. Então, madeira é maravilhoso, assim. Eu sou suspeita para falar que eu amo madeira. Mas fique certo de que você precisa da manutenção. Assim como outros tipos de material. Mas a madeira, ela você tem que dar manutenção pro resto da vida. As paredes, ó. As estruturas aqui laterais. Esse aqui é outro vídeo, tá, gente? Casa Cabras. Esse daqui é só pra gente poder conhecer o material. O bom de você fazer esse tipo de estrutura assim com madeira é que você consegue cortar depois melhor pra... eu quero pôr uma janela aqui. Aí você vem com a maquita, né, e põe a janela. Ou, eu esqueci, eu quero abrir uma porta aqui. Já em casa de tijolo, alvenaria, aí você tem que meter marreta, né, e bater, aí causa dano na estrutura, às vezes, por conta da pressão ali, da batida na parede, pode causar fissura na parede, pode rachar. Então, quando é assim, esse material, é mais fácil que você corta aqui, abre janela, abre parede, ou abre um vão um pouco maior, então é mais fácil de se trabalhar, né?
Muito legal. Vamos voltar para o nosso, que nós estávamos vendo aqui. Se é para fazer alguma coisa verdadeiramente grudado na natureza, a gente precisa fazer off-grid, quer dizer, sair da rede, né? E para prova de conceito, eu falei, vamos fazer flutuante? Que demais. Aí a gente não tinha tecnologia naquele momento. O Rodrigo desenvolveu, junto com outro fornecedor, uma espécie de uma balsa, onde a gente pousou a casa. E fizemos tudo com tecnologia de embarcação. Então, é um barco. É licenciado pela Marinha como barco. Só que ele é estacionário. Nossa, que legal. Ah, então ele fica fixo aqui. Ele é flutuante, né? Você vai sentir ele mexer ali. Se eles fossem fazer uma casa ancorada aqui, para ela não mexer, aí eles iam ter que pôr a estrutura até o final, furar, como se fosse fazer uma ponte, né? Furar lá embaixo, aí o custo ia ser muito maior, né? E eu acho também que eles iam precisar de mais autorização e tudo mais, mas como ela é flutuante, é como se fosse um barco, só que ela fica parada, né? Nós já estamos curiosos para ela dar a volta, a gente dá a volta. Né? Só que a gente vai dar a volta aqui, só que ele tem tecnologia e conforto de um hotel 5 estrelas. Então a gente queria, usar o que você encontra de melhor na hospitalidade. Será que ele aluga para Airbnb? Né? O Colchão Sisu, por exemplo, entre outras amenidades que a gente tem aqui, com aquela coisa do Airbnb. O Airbnb muitas vezes ele te provoca uma surpresa negativa. É verdade. Né? Tipo foto de Tinder, às vezes. Ou de Grindr. Não é bem aquilo que você estava esperando, mas tudo bem. Você chega no lugar. Eu, graças a Deus, eu sempre dei sorte com Airbnb. Assim, acho que uma ou duas vezes que. Não, nós fomos uma vez, eu, minha irmã e meu cunhado, nós fomos pra uma cidade de praia ali perto de São Paulo, eu não lembro o nome agora, não foi Ubatuba. E a casa, oh Jesus, a cama tava caindo, gente. A cama tava. Tivemos que chamar o cara poder colocar a cama no lugar, porque a cama tava despencando, vocês acreditam? A vista era maravilhosa, mas a casa em si era um terror. Aí, no final das contas, aqui a gente tentou fazer um produto que ficasse entre o Hotel 5 Estrelas, que não te propicia privacidade, né? E um Airbnb, que te propicia privacidade, mas não te dá serviço. Então a gente queria um lugar que não tivesse muito serviço, né? Tivesse muita entrega, como acontece com o hotel, mas que te entregasse, assim, uma experiência que você nunca mais se esquecesse, de desconexão. Ou seja, nós estamos curiosos para saber como vai ser essa desconexão e quais foram, né, as ideias para acolher as pessoas aqui nesse ambiente. Então, antes agora da gente entrar, né, que eu já estou curioso aqui para entrar, eu quero te fazer uma pergunta muito interessante. Por que altar? Então, porque a gente estava pensando, quando eu estava conceituando o projeto, e o nome para mim é uma sentença, assim, o nome tem que encapsular tudo. O nome da casa é Altar, altar.br. Eu acho que essa casa vai estar no Airbnb. Eu acho. Pelo rumo que a conversa tá indo, ou para Airbnb ou para uma @altar, ou para um aluguel deles mesmo, né? Particular, né? É uma reserva, ó. Tem mesmo, gente, que se quiser alugar, tem um link no Instagram deles, ó, aqui, que dá para você alugar esse lugar maravilhoso. Olha isso, Jesus, eu vou entrar depois para ver. O altar é esse, eu não sei se dá para chamar de dispositivo ou território, onde você entra em contato com o infinito, né? E você chama de infinito aquilo que você quiser. Pode ser Deus, pode ser a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Então a gente queria propiciar. A porta aqui, tá vendo que ela tem borracha? Ela é vedada para o barulho lá de fora, ó. Também para a hora de abre e fecha, ela não tem impacto, né? Essa borrachinha aqui, quando a porta fechar, ela não fica naquele nheque, sabe? E também ajuda a vedar, para não entrar bicho e tudo mais, né? Uma experiência de desconexão da tela, das múltiplas telas, dos estímulos externos, para uma reconexão com aquilo que é importante, que na minha definição é a natureza, o outro, Deus, se você tem Deus ou não importa. Mas a gente colocava o altar como esse limiar entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito. E essa lâmina, por isso que a gente colocou, porque todas as casas têm essa coisa de ficarem desconectadas, mas ao mesmo tempo te permitirem uma reconexão através da solidão, da privacidade com a natureza. Uau, que definição linda, não é? De verdade. E agora, depois dessa, nós vamos entrar aqui nessa casa, que lá de longe eu já vejo que ela é conectada lá, ela é totalmente convidativa para o externo, né? Ela é totalmente imersa nessa represa, que é uma represa linda que a gente tem, e aqui você vai encontrar todo tipo de amenidade que você precisa para ter uma experiência inesquecível. Você tem vinis, se você não trouxe seus livros, a gente deixa alguns livros aqui para você. Tem música boa aqui, ó, pelo jeito. Tem uma lareirinha. Lareira aqui, que legal.
Ó, tem carvão, lá fora tem uma churrasqueirinha mesmo, pelo jeito. Você tem sistema de som para fazer o churrasco. Você tem sistema de som Sonos, que é o melhor tipo de sistema de som que existe, na minha opinião. E aqui você fez a estrutura toda de madeira, tudo né? de madeira. E aí vem o teto de madeira, vem o chão de madeira, as paredes. Essa construção de madeira, ela também faz esse aconchego, esse carinho maior, né? Porque a madeira em si já é o acabamento, né? Imagina, a gente não precisa ficar colocando quadro ou colocando objetos na madeira, porque é bem minimalista, né? O apartamento é bem assim, não tem muita decoração, as decorações que tem, elas são bem sóbrias, não tem muito detalhe. Então, eu acredito que o estilo dele seja algo mais minimalista, assim, sabe? Para não. E também casa pequena, né? Não dá para você entulhar de coisa, assim, porque o ambiente fica menor. a madeira em si, ela é o acabamento final. Ela já te dá essa calidez, ela já te dá o conforto, ela já te lembra todo um monte de coisas que você viu na história do cinema, ela já te abraça. E ela já te convida a ficar olhando pra ela, né? E cada vez ver alguma coisa diferente. Porque ela tem os seus nós, tem as suas manchas. A madeira não adianta porque você não vai ter a mesma raja em todas as tábuas, ó, tá vendo? Esse é um desenho, mesmo você tirando do mesmo tronco da árvore. Esse é próximo desse, mas aqui, ó, ele termina antes e esse aqui vai um pouco mais longo. Então, quando você trabalha com madeira natural, não MDF, MDF tem a repetição ali, tem a chapa, que a chapa mede 1,82 por 2,75, dependendo da marca. Tem marca que esse 1,82 só vai até 1,80. Então, mas ela sempre é 2,75. A chapa, ela vem pronta, ela vem laminada, então o MDF ele é um material cru, que ele é moído, e aí ele é feito a chapa de MDF. Aí você vem com uma lâmina, tipo como se fosse um papel. Você vem e você dá o acabamento em cima daquilo ali. Eu não tenho, acho que nenhum aqui para poder mostrar. Mas a madeira não, a madeira ela é maciça, né? Você cortou ali a tora vamos supor aqui. A madeira vai ser isso aqui, tudo, dentro e fora vai ser a madeira. O MDF não, ele vai ser a lâmina que representa a cor que você quiser, amadeirado ou MDF liso, ele vai ser só aqui por cima, o desenho, né? Vai ser só aqui por cima. Então você consegue repetir as cores todas iguais. Mas por dentro ele é como se fosse uma... Já viu pó de serra? Como se fosse um pó de serra. E aí é feito de eucalipto, de pinos, depende da marca, Guararapes, Duratex, cada uma trabalha com um tipo de madeira. Mas ele é moído, e aí ele é prensado até ficar tudo, assim, bem juntinho. Eu vou conseguir depois uma amostra, e aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo, para você poder entender. Tem o MDF e tem o MDP. O MDP são flocos, como se você pegasse uma erva de chimarrão, uma erva de tereré, vamos dizer melhor, porque a de tereré é mais grossa. Você pegasse uma erva de tereré e compactasse ele aqui com cola. Aí ele fica com uns moidinhos, assim, quando você arranca a fita dá pra ver. O MDF não, ele é um pó, ele é pó mesmo. Ele é compactado, prensado, aí ele em alta temperatura, e aí vem a lâmina depois por cima para poder revestir isso. Eu vou achar um vídeo depois e vou explicar para vocês direitinho como é que funciona. Mas a madeira não, ela é maciça tanto dentro como fora. Então o acabamento que você vê aqui, você vai ver aqui também. O corpo dela é toda a lâmina, né? Toda a madeira. As suas particularidades. E ela vibra e ela não concorre com aquilo que tá fora. É verdade. E eu gostei dessa história, não precisa nem botar quadro. Não. Aliás, por que botar um quadro sendo que o quadro tá vivo Exatamente. aqui fora, né? Isso olha, tem coisa melhor que esse quadro, gente. Olha essa vista. Meu Deus do céu. É impressionante. Aqui deve ser frio à noite, hein? Ai, que delícia. Fazer um café à noite. Um fim de semana que você não precisa acordar cedo no outro dia. Sentar aqui de perna pra cima. Meu Deus do céu. Isso aqui é um paraíso. De tarde. Levantar e tomar um café da manhã com a vista dessa lá fora. Jesus. E aí esses vidros de grandes dimensões também, né? Porque daí você já criou paredes de vidro em vez de janelas, né? Vem aqui no quarto, você tem isso mais... A bancada dele é inox, ó, não é pedra. Interessante. Para higienização, para quem gosta muito de cozinhar, é ótimo fazer bancada de inox. Você tem que achar um fornecedor que trabalhe muito bem por conta das emendas que você vai ter aqui. Os caimentos, os cortes e tudo mais, para ficar bem bonitinho ali o acabamento, senão fica muito feio, fica grosseiro. Mas claro, assim, a gente faz uns recortes. Ó.
Aqui a gente faz uns recortes nas quinas exatamente para você ter um pouco de privacidade, Uau. mas ao mesmo tempo você ter essa coisa de você conseguir se conectar. Nossa, imagina se acordar de manhã, abrir a cortina e voltar pra cama. Ai, Jesus, acho que eu não ia querer ir embora nunca mais de um lugar desse. Acho que eu tô mudando de ideia. Se relacionar com aquilo que tá fora. Aqui não é, aqui eu achava que era só lá a janela, ela é aqui, Não, isso faz também. toda a diferença. Faz toda a diferença. Vidro temperado, né, gente? Esse vidro aqui deve ter uma bitola, porque como a casa ela tem esse movimento, tudo vai movimentar. Então esse vidro ele tem que ser próprio para esse tipo de serviço aqui. A fixação e tudo mais, é vidro extremamente temperado, porque senão, para isso aqui sair do lugar, pouco custa. Inclusive para entrar luz. Então é um quarto de hotel, não é muito maior do que um quarto de hotel. Deve ter seus 50 metros quadrados. Mas você tem uma vantagem incrível, que você tá com. Tá vendo quando ele pega aqui, ó? Você sente É um quarto de hotel, não é muito maior do que um quarto de hotel. Deve ter seus 50 metros quadrados. essa estrutura aqui, ó. Deve ter uma bitola também. Ela não é uma estrutura maciça, né? Nossa, eu tô dando pra esquecer o nome das coisas, mas é uma coluna ali de ferro, que ela deve ter uma estrutura bem grossa na parte interna. Mas você tem Dá pra sentir a hora que ele pega ali, ó, como ela é firme. uma vantagem incrível, que você tá completamente isolado do mundo, né? E ao mesmo tempo, essa é uma desconexão que promove uma conexão com você muito profunda. E a gente recebe muitos casais aqui, muitos casais que estão, a gente já ouviu assim, tem histórias lindas assim que a gente ouve de pessoas que vêm pra cá pra tentar salvar um casamento, pra tentar comemorar um aniversário de casamento, pra pedir em casamento, já aconteceu muitas vezes, pra se despedir. A gente já teve um casal que tava se separando e marcou a última viagem deles pra cá. Pra uma despedida saudável de uma relação. Que legal. Então, eu acho que o altar tem um pouco desse propósito de marcar memória, sabe? De fazer memória e permitir que as pessoas... Não tem como ir pra um lugar desse e não marcar. Isso aqui é impossível você ir pra um lugar desse e não se lembrar pro resto da vida. Isso aqui, essa pessoa já morreu por dentro, porque, olha, assistindo o vídeo você já fica extremamente impactado. Imagina estando no lugar. Elas se lembrem de si mesmas nesse espaço no futuro. Com certeza. E gente, eu não sei se vocês estão, se eu cheguei a conversar. Uma mantinha aqui pra cobrir ali de noite, que delícia. Se eu falei pra vocês antes, mas eu já vim para ficar. Porque é essa ideia de experimentar, de ficar aqui nesse Ele vai dormir aqui, que legal. espaço, estar aqui dentro mostrando pra vocês. Então eu vou perguntar tudo e vou experimentar tudo também, né? E aí você tem essa cama maravilhosa aqui, que é tamanho... É um Zissou, né? Desculpa, E olha aqui, deixa eu ver qual que é esse que você tem aqui. Pode levantar? Pode, por favor. Eu tô achando que eu tenho certeza que é um Blue esse daqui, não é? Acho que é um Blue, sim. É um Blue, gente. Vocês têm que conhecer esse colchão da Zissou. Acho que é um Blue, sim. Debaixo aqui do negócio, mas que é um tá com a Blue. proteção. Tá com a proteção. Ele é um colchão Blue da Zissou. Depois vocês entrem aí no site da Zissou e no Instagram e vocês vão ver que é é um dos melhores colchões que existe. Aliás, por que você escolheu a Zissou? Zissou. Vamos descobrir também quem é a Zissou. Eu tô achando ótimo isso aqui, porque eu tô conhecendo coisas que eu ainda não ouvi falar. Zissou. Deixa eu voltar. É SO. Aqui. Eles têm sofá, tem cama. Parece um material um material Prime, né? Que legal. Depois eu vou pesquisar mais pra conhecer melhor. Da Zissou e no Instagram e vocês vão ver que é um dos melhores colchões que existe. Aliás, por que você escolheu a Zissou? Porque a gente, naquele momento que eu estava desenvolvendo o projeto, para ser muito sincero, eu me hospedei em alguns hotéis assim, de alto nível de hospitalidade, 5 estrelas. Eu percebi que a marca estava entrando, por exemplo, no Fasano, estava entrando em algumas experiências de hospitalidade de altíssimo nível. Eu falei, bom, se o Fasano tem essa marca, eu também quero ter. E aí a gente começou a trazer Trousseau, Sisu, enfim, a gente começou a trazer marcas que a gente... Tudo marca de primeira mesmo. Trousseau. Trousseau Jesus, roupa de cama. Essa linha também de algodão e tem outras especificações também, mas a Trousseau é a primeira linha.
percebia que estavam nas melhores experiências de hospitalidade. Tá vendo, gente? Então, fica a dica pra vocês aí, com certeza. Você promover a desconexão é um ato de generosidade, inclusive. Você pensar nesses detalhes, quando as pessoas não pensam, entregar aquilo que ela nem sabia que queria tanto, não é isso? Eu vou te falar, eu acho que é até mais do que generosidade, acho que é até um ato de resistência. Porque a gente vive num mundo onde você é convidado a se conectar o tempo inteiro, a ficar cada vez mais tempo scrollando, vendo um capítulo de uma série que está saindo, consumindo, seja conteúdo, ou seja qualquer forma de consumo, né, material. Então, quando você vem para cá e você para de consumir e você se conecta com a pessoa que está do seu lado, ou consigo mesmo, né? Porque eu já vim para cá sozinho, por exemplo. Eu acho perfeito. Eu também acho demais. Eu vim para cá sozinho e Eu iria tranquilamente pra um lugar desse sozinha. Meu Deus do céu, imagina. amei a experiência de ficar sozinho aqui. Só com meus pensamentos, para tomar uma decisão importante. Eu já tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida e vim para cá para tomar essa decisão. E passei aqui uns 2 dias refletindo comigo mesmo e saí daqui com essa decisão tomada, ponderando e tudo mais, sem muita interferência do celular, porque a gente sabe que nos dias de hoje, especialmente quem tem filhos e tudo mais, não pode ficar desconectado o tempo inteiro, né? Mas aqui pelo menos você tem essa opção de não ficar conectado. Então às vezes o universo conspira e te desconecta, mesmo que você não queira, e ao mesmo tempo que você tá muito isolado, você tá tipo a 10 minutos, se menos, 5 minutos de bote. É verdade. Da margem, entendeu? Porque também tem pessoas que teriam um pouco de receio de No ficar. caso, lá tem Wi-Fi. Lá tem Wi-Fi. Entendi. E lá tá toda a parte de apoio, né, de daqui. apoio. Então eu acho Então o apoio fica aqui, ó. Você pega o botinho e vai pra lá e pede socorro. Mas, tem gente que teria medo, né, de ficar assim, e se não tivesse apoio nenhum, né? que tem essa coisa, esse equilíbrio muito Porta de correio aqui. delicado entre você ficar completamente isolado, que poderia causar algum tipo de gatilho, né? Disparar algum tipo de gatilho, e você também tá isolado no momento em que você precisar se conectar de novo, você consegue. Você consegue. Agora você falou uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas aqui sobre essa construção pré-fabricada, entregue, pronto. E essa é uma opção também para muitas pessoas que quiserem fazer casas em qualquer lugar, né? Hoje em dia eu acho que é a opção mais sábia. O preço do metro quadrado tá barateando bastante. Quando chega nessa estrutura? Pra fazer uma estrutura como essa, o preço tá caindo bastante ultimamente. Ó. Essa que é CLT? Essa não, aquela ali é CLT. Essa daqui tem umas paredes que, porque naquele momento a gente não tinha material no Brasil, em 2005 a gente teve que usar placa de concreto. Ah, essa é placa de concreto? Essa é placa de concreto. O CLT é só aqui, nessa parte mais madeirada. Placa de concreto, porque não tinha. Se não tem material suficiente, tem que se virar com o que tem, né, gente? Não, tem que adaptar, né? Se dá pra fazer, então, bora fazer. Tinha material suficiente. As outras são todas de madeira. Acredito que não dê pra fazer tudo de concreto, porque é muito pesado, né? Não ia flutuar. Madeira flutua, né? Concreto não. Então, como ele mesclou esses materiais, aí deu pra fazer direitinho. Entendi. E aqui, então, olha só, gente, é uma casa. Eu queria morar nessa casa. Você nunca pensou nisso? Tipo, eu poderia morar aqui agora. Deixa todos os programas pra trás. Eu trouxe a mala. Olha aqui, ó, o material aqui interno da porta. Não tinha material suficiente. E a gente vai. E aqui, então, olha só, gente, é uma casa. Eu queria morar nessa casa. Você nunca pensou nisso? Tipo, eu poderia morar aqui agora. Aqui, ó. Eu já ia apontar com o dedo. Olha o material aqui, ó, prensado. Tá vendo que tem diferença? Ó, tem diferença da lâmina de madeira aqui e aqui, ó. E aí aqui dentro tem outro material. Que ele é um material moído, né? Não é o mesmo material que o MDF, mas ele pelo que dá pra ver aqui também, é um material prensado. Deixa todos os programas pra trás. Eu trouxe a mala e a gente vai. Olha a porta que fecha aqui. Cidade. Vamos acender a luz aqui do banheiro? Ai, que eu tô de óculos escuro. Ai, que legal, você fez a iluminação zenital ali também. Ai, tem uma clarabóia bem aqui, ó. Dá pra ver lá do lado de fora. Clarabóia. O espelho de fora. E a decoração aqui, você que fez também? Olha, como que foi o processo? Acho que foi o processo de interferir o mínimo. A bancada de ferro. Eu fiz uma bancada dessa em primavera, muito parecida com essa daqui. Bem legal, só que eu não tenho foto de lá. Mas a bancada é muito parecida com essa. Possível colocar. A pia que a gente falou anteriormente é pia de sobrepor, mas como não é uso diário, né? A pessoa vai só para uma temporada e aqui também é pedra, então isso não vai incomodar tanto como se você morasse numa casa e tivesse que usar a pia todos os dias, né? Para a água não bater aqui e molhar a bancada.
o mínimo de coisas possíveis com o que está aqui no entorno, sabe? A gente não queria fazer muita decoração. Alguns objetos são meus, alguns vinis são meus, mas eu não queria ficar pirando em decoração, sabe? Arquitetura de interior, porque eu acho que não é esse o caso. Eu acho que o caso aqui é olhar pra fora e olhar pra dentro. pra fora, exatamente. Pra fora e pra dentro, exatamente. Não é pra ficar... Porque se for chamar muita atenção na decoração, você esquece do principal, né? Que é você ir para um lugar desse para se desconectar e pensar e resolver o problema que tiver que resolver e ficar com a pessoa que foi com você. Então, quanto menos distrações, quanto menor a distração, melhor. Tentando criar uma identidade para o lugar. O lugar não importa. O que importa é essa desconexão e essa reconexão que a gente está tentando propiciar. Deixa eu aproveitar esse espelho aqui para falar com as pessoas, porque pelo seguinte, você viu quão importante foi isso que foi falado aqui agora? Que às vezes a gente fica achando que é obrigado a decorar, que é obrigado a botar quadro, que é obrigado a não sei o que lá, e a gente esquece até de olhar para o entorno. Aqui esse entorno ele é tão convidativo para fazer diferente, que foi o princípio do seu pensamento, que eu acho que isso que é o legal, né? O seu pensamento de entender primeiro o lugar onde está, para depois do tem que é o que eu fico sempre chamando vocês para não ficarem seguindo tendências, né? Exatamente. Que você já tem aqui, não é questão de ser minimalista, não é que você tem pouca coisa, é você tem tudo. Eu tenho tudo e aí... Tudo que é necessário. Seguir tendência, olha, é um porre. Tendência muda, gente. Tendência passa de mês em mês, de semana em semana, de ano em ano. Você vai ficar seguindo tendência, você não cria personalidade dentro da sua própria casa, você não se reconhece como pessoa dentro da sua própria casa, você fica olhando tudo que é bonito do outro e não olha para dentro de si, você não sabe nem do que você gosta. Então, criar tendência para você morar é terrível. Até para você alugar, sabe? Fica datado. Então as coisas passam, as coisas mudam. Se você gosta de crochê, usa crochê. Se você gosta de tijolinho à vista, usa tijolinho à vista. Se você gosta de madeira, usa madeira. Se você gosta de concreto, usa concreto. Não vai na onda de, eu vi isso no Pinterest. Só se você gostar. Pinterest é ótimo para você ter referência, Instagram é ótimo para você ter referência, Google é ótimo para você ter referência, para você entender do que você gosta, que às vezes você não sabe do que você gosta. Você vai ali para poder olhar e falar, olha, eu acho que isso cabe, mas você precisa dar o seu toque, sabe? Entender ali o seu momento, se é a hora de você decorar, espera mais um pouco. Então, a casa da gente tem que ser algo assim que abrace a gente, sabe? Que tem que ser um lugar que você queira voltar. Você tem que saber que o vazio, ele em si fala. Às vezes o vazio é tão importante quanto a presença. O Niemeyer falava isso, lembra? Que ele falava que a arquitetura de interiores às vezes estragava as curvas dele. Então é saber que... detalhe demais também, às vezes você não consegue nem ver a arquitetura em si, né? A estrutura em si. Você não tem que nada. Às vezes vai demorar 5 anos pra você decorar uma casa. E que é bom isso. É isso, porque você vai ao mesmo tempo colecionando memórias, colecionando objetos. Você não tem que entrar. Aí você viaja, você traz uma coisa, você põe ali e tudo mais. Não vai com pressa, querendo, sabe, já montar tudo, deixar tudo pronto. Não precisa. Se essa é a sua necessidade, você acha que precisa, que o momento é esse, beleza. Mas se você tá em dúvida, não faça. Na dúvida, põe o pé no freio, espera, as coisas não vão acabar, a decoração não vai acabar, aquela peça pode ser que saia de linha, mas você encontre outra parecida, ou outra muito mais bonita do que aquela que você já viu. Então tenha calma, tenha paciência. Nada vai sumir assim, e você não vai conseguir a mesma peça. Às vezes você não vai conseguir a mesma peça, mas você consegue algo semelhante, né? E ter que colocar tudo. Será que esse tem que colocar tudo já não vem dessa própria pressão que a gente sente, que você estava falando antes? Sim. Que a gente está sempre sendo pressionado a terminar, a acabar, o que os outros vão dizer, o que a visita vai achar. Né? É uma coisa meio daquela necessidade de ficar produzindo o tempo inteiro, sabe? Da necessidade de mostrar o tempo inteiro. Às vezes o processo é mais bonito até. E aqui no caso, gente, existe um bloco... Aqui, ó. Tá vendo a estrutura aqui, ó? Eu entendi, agora começou a me refrescar a cabeça, que aqui deve ter um monte de trava. Por isso que é dito o concreto do futuro, são placas armadas, que aqui deve ter um monte de trava. Assim como você faz a estrutura aqui da coluna com ferro, aqui assim, ó. Aqui tem, ó, tá vendo que tem umas divisões aqui, ó? Deve ser essas travas que são colocadas assim, ó, para sustentar o material de fora, né? Central, e esse bloco central aqui, ó, ele tem o banheiro e tem a cozinha já aproveitando toda a parte hidráulica, né? Que daí você já fez, é ótimo, usa toda a tubulação de água, de esgoto não, né? Mas a tubulação de água já vem tudo pra cá, ó. A pia do banheiro, ela tá na mesma posição. Com tudo que tem de água, você vai pegar por aqui, nesse cubo central. E pra onde que vai? Será os dejetos? Será que tem a gordura da cozinha ali, às vezes a pessoa quer cozinhar alguma coisa, né? Será que tem um reservatório, alguma coisa que filtra?
né? Exatamente. E eu Inclusive, Ah, essa prateleira aqui também é no ferro, ó. Ah, não, isso aqui é madeira, né? É a mesma madeira que tá usando numa parede lateral ali. Mas tem alguma coisa aqui em cima, ó, que eu acho que é ferro, é aço, ou é inox, alguma coisa. filtros, De metal, né? Alguma coisa de metal aqui tem. Porque aqui, ó, tá vendo que tem uma voltinha aqui na lateral para fixação? né? Porque a gente tem que ter filtros náuticos. Ó, ela tá abraçando aqui essa parte. Ah, aqui é o LED. Ô, doida. Essa aqui é cabo de aço, ó. Tá sustentando aqui a prateleira. Essa é uma fita de LED que tem aqui embaixo. Para, enfim, o central Ah, ele vai falar sobre o filtro, ó. aqui, ó, ele tem o banheiro e tem a cozinha já aproveitando toda a parte hidráulica, né? Que daí você já fez já com todo Essa pia de inox tá lindíssima, ó. A pessoa que fez tá de parabéns. O acabamento tá ótimo. tudo que tem de água você vai pegar por aqui, nesse cubo central, né? exatamente. E eu vi Inclusive os filtros, né? Porque a gente tem que ter filtros náuticos para, enfim, filtrar e purificar toda a água que vai voltar para a represa, né? eu tô vendo que você usa até detergentes mais naturais, a que gente não tem que tem usar poluição. tudo né? que a gente está usando aqui é Tudo biodegradável, né? biodegradável, shampoo, detergente, sabonete, tudo. E tem que também ter um esquema de filtragem, tanto da água de dejeto quanto da água do banheiro, para a gente não devolver para a represa algo que está contaminado por, né, dejetos humanos. Então tem um processo de filtragem aqui, biofiltragem muito, muito crítico. Isso eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado aí ao longo da nossa conversa, mas para onde vai? Então foi muito legal você responder isso, porque é um projeto muito consciente. Ele é um projeto sustentável, ou ele falou que ele é Ele é autossuficiente. Autossuficiente, é. Ele é sustentável na medida em que a gente tenta, não existe não gerar impacto no mundo, né? não tem. Mas cada decisão que Se tem um ser humano, tá gerando impacto na natureza, né? a gente toma, Mesmo que você use todos os produtos do mundo, assim, de biodegradáveis e tudo mais, mas alguma coisa ali vai gerar impacto na natureza, sim. ela tem essa perspectiva, que tipo de impacto que a gente está gerando. Então a gente usa madeira, a gente não devolve para a natureza nada que... a gente não cria transtorno no ambiente onde a gente se encontra. Então toda essa aparelhagem de filtragem é checada com muito, muito cuidado, pelo menos uma vez a cada 3 meses. Mesmo porque os nossos hóspedes vão se jogar na água. Com certeza. Imagina Tem ao redor. Tem protetor solar, tem hidratante de corpo, tem shampoo no cabelo que vem de fora, né? Então, gordura do corpo, das células da gente que solta, então... É óbvio, né? Imagina, você vai, eu tô entrando em contato com um pedaço meu. Eu te conheço. Eu te conheço, a gente foi tão íntimo já. Então a gente tem muito cuidado com a maneira como a gente cuida dos dejetos, a maneira como a gente cuida de todo o impacto que poderíamos gerar, né, que nossos hóspedes poderiam gerar. É verdade. Gente, olha que prateleira interessante. Ela é metal. Aqui, olha, ideias de decoração. E aí a gente vem aqui com essa linha que ela parece muito maior do que você falou, de 50 metros quadrados. Eu acho que né? a casa inteira tem 55, Então, se não me engano. Porque ela realmente... E aqui ainda tem uma cama de casal. É um sofá-cama. Que se você quisesse, poderia ser... Para uma terceira, para uma criança, enfim, para uma criança, um adolescente. Também para relaxar, também, curtir essa... Eu reparei que aqui não tem TV. Não tem TV aqui. Então, quando você vem, você já esteja ciente de que não tem intervenção nenhuma externa aqui. história toda aqui. Agora, assim, essa casa, ela tá falando muito mais Ai, que linda essas cadeiras. Não sei se são confortáveis, né? Pra você ficar um bom tempo sentado. Mas são lindíssimas. do que a Lembra muito arquitetura aquelas cadeiras de fio, né? Aquelas cadeiras de fio antigas. O designer dela remete muito àquela cadeira de fio. e decoração. Ela tá falando sobre você pensar fora da caixa, né? Você pensar diferente, porque aqui você tem uma casa pré-fabricada, pensada num ambiente para não ter impacto na hora da construção, e ainda você resolveu colocar no meio de um lago, né? De uma represa. Então, você é um cara muito expert em quebrar padrões ou quebrar expectativas comuns, né? Aliás, eu te admiro muito por isso. Eu sou super seu fã, só que você não sabe, você fica aí... Você me deixa tímido desse jeito. Verdade. Aliás, dá aqui de novo o seu Instagram, que eu já coloquei para todo mundo, mas vocês precisam seguir o Facundo. @Facundo Guerra. Tá aqui, gente. Aí vocês vão saber por que eu admiro tanto, adoro as entrevistas que você dá, os discursos, os pontos que você traz para abrir a nossa mente, o livro que você escreveu. Que demais. Né? Então, de verdade. Então, como que você consegue contribuir para as pessoas que gostam de decoração, que gostam de casa, mas estão hoje vivendo quase uma pinterização de ficar fazendo tudo igual e, de repente, se colocar do seu jeito? Você sabe, Lu, Foi exatamente o que eu falei anteriormente. A pinterestização. Todo mundo quer tudo muito igual, tudo muito parecido, tudo muito, sabe? Muito painel fletado, muito... Não tem um pingo de originalidade.
que ao longo dos meus projetos, a gente entende construir um estilo, ter uma personalidade. Quando uma pessoa constrói um estilo pessoal, é uma coisa muito íntima. E isso vai aparecer na maneira como ela se veste, isso vai aparecer na maneira como ela se comunica, isso vai aparecer na maneira como ela está no mundo, inclusive através da sua casa. E eu acho que o estilo pessoal, ele vai se construindo com leitura, com calejar o olhar, com ter memórias e ter histórias para contar. A vida vai construindo essa identidade, esse estilo pessoal, se você é uma pessoa interessante, né? Se você está aberto para o mundo. Então, todas as vezes que eu estou pensando na decoração de um lugar novo, o que me preocupa é contar a minha história, porque eu acho que ela é a única coisa que é muito particular e muito íntima. E às vezes você nem conta uma história. Por exemplo, aqui eu não queria contar nada. O pouco que eu queria contar está nos meus livros e está em... Vocês estão vendo que aqui tem um detalhe de fixação com um cabo de aço? Do outro lado não tem. É só um detalhe mesmo aqui, para parecer que a prateleira tá flutuante. Esse detalhe aqui é lindíssimo, ó. Aqui do lado de cá ele não existe. Ele tá falando, eu tô reparando nas coisas. E o puxador aqui, ó, é um puxador cava, ó. Não tem puxador no móvel. Você abre pela porta do móvel mesmo. Você faz um rebaixo ali, em torno de todo o móvel ali. E o puxador é direto na porta. É bem legal isso também. Tem que cuidar com uma molhada, né? Para poder abrir e fechar essa porta aqui, precisa ter pelo menos um acabamento aqui no inox, alguma coisa assim, para quando você for com a mão molhada, ali naquela parte, não danificar o material, né? O MDF que seja, que você for usar. Que com o tempo vai dando umidade, vai entrando aguinha ali entre a fita e o material em si, e aí você vai danificando, né, essa peça. 3 ou 4 vinis que eu trouxe para cá, porque eu acho que é o máximo que a pessoa vai conseguir ouvir enquanto ela estiver por aqui. Que são vinis que eram importantes na minha vida e que eu deixei aqui com o passar dos anos, eu não levei subtraindo alguns que eu deixei, mas tudo bem, tem que circular mesmo. Então eu acho que é importante, assim, às vezes eu fico com essa preguiça de, ou que você entra numa casa e você percebe que tem uma tendência do TikTok muito clara, e aí eu vejo que a pessoa lá não tem muita personalidade, né, porque no final das contas ela tá seguindo só uma tendência para mostrar para os outros quem ela é, através de uma maneira de que muitas vezes as pessoas usam para se posicionar no mundo. E outra coisa que a gente estava falando também, nada precisa estar pronto, porque a gente não está acabado. A gente só vai estar acabado quando a gente morrer. E a minha casa... A gente muda todo dia, né? A gente gosta de uma coisa hoje, amanhã a gente gosta de outra. Então, é um ciclo infinito ali, né? As coisas só acabam quando você deixa esse mundo mesmo, tá certo. Por exemplo, ela só vai estar acabada quando morrer também. Porque toda hora eu trago uma pedra de um lugar onde eu fui, toda hora eu encontro uma memorabilia de um lugar, ou uma foto, alguma coisa. Eu vou juntando os cacos, assim, da minha existência naquelas paredes. Os meus lugares também são assim. Eles começam de um jeito, mas eles vão se transformando ao longo do tempo. Então... essa ideia de que a gente tem que ter pressa para fazer alguma coisa, para decorar, ou para expor para os outros, ou para expor para visita, o lustre que você comprou, eu achei isso até um pouco cafona, se você me permite a palavra, porque não te deixa perceber quem que é o humano que está do outro lado, e todos os humanos são interessantes. E a tua casa... Viver para o outro, para mostrar o que você tem, é a pior coisa que tem. Eu sou uma pessoa muito, como é que eu vou dizer... Eu não gosto de muita coiseira, sabe? Eu não gosto de ter trabalho com casa, sabe, com decoraçãozinha, com coisinha, com kikikiki. Eu nunca fui muito de... E amo a área. Amo fazer para o outro, mas para mim, eu sou muito prática. Essa palavra que eu tava tentando procurar. Sou muito prática, eu gosto das coisas para eu usar ali. Não tenho muita panela, não tenho muita louça, não tenho muita coiseira, assim, mas isso é meu. Eu sou muito prática, assim, então eu não sou muito de cozinhar e gosto muito de roupa, de sapato, essas coisas me pegam um pouco, mas em relação, assim, ao dia a dia, quanto mais praticidade pra mim, melhor, gente. Eu quero me preocupar com outras coisas, sabe? Eu quero me preocupar com o meu trabalho, com o que vai vir pela frente, com o meu futuro, com viagem, com minha cachorrinha, sabe? Comigo mesmo como pessoa, o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas crenças, os meus valores, eu não me pego... eu não me deixo me levar por coisas assim que no final, pra quê, né? Mas isso é meu, né? Já tem gente que gosta de muito detalhe, eu gosto de uma casa muito bem feita, muito bem arrumada, eu gosto de conforto. Essa é a palavra, eu gosto de conforto, eu prezo pelo conforto. Então, sofá, retrátil não se usa mais porque não ponha na sua casa. Eu coloquei na minha. Tem gente que fala que não se usa mais sofá retrátil porque é brega. Eu quero deitar no meu sofá, ligar a minha TV, assistir minha série, assistir o meu conteúdo, e assistir meu YouTube, e ficar de boa com as pernas pra cima, sem fazer nada, sabe? Comer alguma coisa ali, tomar um café ali. Então, assim,
conforto é tudo. Porque se você for levar a sua casa para uma revista, se você for viver a sua casa como se fosse uma revista, você vai ter móveis ali que, às vezes, não vai ser confortável, vai ser só bonito, não vai ser usual. Então, você precisa fazer da sua casa, a sua casa, entendeu? O seu gosto ali, a sua vivência. Então, você tem que entender do que você gosta, do que é bom pra você, como pessoa, pra sua família, pros seus filhos, pro seu cachorro, pro seu gato, pro seu papagaio, pra o que for. É o que funciona pra você. O que funciona pra mim, às vezes não funciona pro outro, mas é assim que a gente se torna um ser único, né? Nós somos pessoas únicas no mundo. Então é isso que diferencia a gente um do outro. É uma expressão de quão curioso você é no mundo, quanto você se dedicou a descobrir aquilo que estava à tua volta, quanto a sua vida valeu a pena, né? Quanto a sua vida é rica. Então, rica no sentido, né, de experiências, de coisas que você se... Olha essa cortina, que delícia. Ela tem uma cortina um pouco mais grossa aqui na parte de fora, pra não entrar luminosidade, né? Gente, eu tô esquecendo o nome de tudo. Meu Deus do céu, é um blackout. Ela tem um blackout aqui mais escuro e um voal na parte da frente, ó. Olha, mas é uma cortina extremamente pesada, pelo jeito. Dá pra sentir aqui pela queda dela, né? É uma cortina acho que de linho. Ela não é voal tradicional, mas ela é uma cortina pesada. E aí aqui a gente tem a parte do blackout, para poder não entrar luminosidade durante o dia, né? Ou o fim do dia, que seja, ou às vezes a pessoa quer dormir, ou quer uma privacidade, né? Quer fechar tudo, não quer que não apareça nada lá fora. Puxa todas as cortinas aqui, show. Então, tanto é que uma termina antes da outra, tá vendo? A mais pesada de trás, ela tá nesse trilho. Aqui, ó. A outra tá... Ah, não, aqui é uma luminária, né? Tô doida. Elas vão até o final aqui, ó. Pra mim, as casas mais interessantes muitas vezes são as casas de pessoas simples, que tem fotos, que tem objetos que foram de avô, de avó. Tem vida, né? É uma casa que tem vida, que tem circulação, que tem brinquedo, que tem... Ontem mesmo eu tava na casa de uma cliente, o menininho dela tá na fase dos adesivos. Ele põe adesivo em tudo, ele põe adesivo em parede, ele põe adesivo no espelho dela, ele é pequenininho ainda, ele põe adesivo em tudo quanto é lugar. Ela falou assim pra mim, você tá vendo que tem adesivo? Eu falei, deixa os adesivos, deixa ele pôr adesivo onde ele quiser, daqui a pouco ele vai crescer, você vai sentir falta disso. Então casa tem que ter vida, tem que ter brinquedos esparramados pelo chão, sabe? Não é bagunça, é vida, é as pessoas circulando por ali. Tem que ter louça ali na pia, não deixar bagunça, sujeira, né, gente? Como diz a mais sensitiva, se você vai dormir com a louça da pia, com comida, o espírito vem à noite para comer aquela comida. Não deixe comida na pia, porque o espírito vem comer. A mais sensitiva já fala isso. Mas, assim, é movimento. É uma casa com movimento. Que são, às vezes, herdados, que foi a vizinha que deu. Eu acho que a casa tem que contar... Aqui, ó, 2 trilhos, tá vendo? Não tô errada não tô doida, mas eles terminam no mesmo lugar. Eu achei que esse aqui era um trilho que terminava, mas são 2 trilhos, ó, um pra cortina mais pesada, que é o blackout, e outro pra cortina mais leve. Eu tenho aqui em casa, cortina assim também, uma pra blackout e outra pra o voal, mas eu tenho um trilho duplo, ele vem junto. Mas esse daqui também é interessante. Sempre a tua história, assim como... O bom do trilho duplo é que você fura uma vez só, né? Esse aqui você tem que fazer 2 furos, fixação no teto. A roupa tem que contar a tua história. Ah, e tem alarme, viu? Aqui tem alarme, ó. Assim como as tuas palavras, tem que extintor de incêndio aqui também. Contar a tua história, porque a tua história é a única coisa única de verdade nesse mundo, né? A sua história é a única coisa única de verdade nesse mundo. E é verdade, porque cada um tem a sua e todas elas são inspiracionais, né? São incríveis, assim, sim, né? Às vezes eu fico pirando. Cada pessoa estranha que eu conheço, ela tem uma... Olha aqui a cava que eu tava falando pra vocês, tá vendo? É uma cava que é feita direto na porta, ó. Eu acredito que tenha um detalhe de puxador aqui, ó. Gente, se vocês estiverem escutando barulho, é o pessoal que tá mudando aqui pro lado ou tá saindo, não sei. Mas é o horário que eu tenho pra gravar, então, paciência. Um universo em uma dimensão tão enorme quanto o universo que eu contenho dentro de mim. E se você parar pra pensar que as pessoas com as quais você trava contato no seu dia a dia têm vidas tão complexas e tão dramáticas e tão dolorosas e tão cheias de alegria quanto a sua, você entra em combustão espontânea, porque eu acho isso muito interessante. As pessoas mais simples, elas são as pessoas mais excêntricas, elas são cheias de... Elas são um mundo em si, elas são um universo em si, tão rico quanto o teu.
Eu acho isso maravilhoso, quando você começa... Às vezes eu gosto de olhar pela janela do meu prédio e eu fico vendo todas as janelas acesas dos outros apartamentos e falo, nossa, cada janela um drama. Aí, gente, eu não falo que a gente encontra os nossos iguais pelo mundo. Olha essa pessoa aí. Vamos dar uma volta em volta da casa? Vamos. Olha aí, gente, que ideia boa de uma casa pré-fabricada, completamente compacta, 50 metros quadrados, mas parece muito maior porque ela tem o aconchego, ela tem o... Claro, ela tem esse lago em volta, né? Essa represa. Mas ela tem essa represa. Churrasqueira aqui, que legal. A gente chama de represa, não pode chamar de lago nunca, é sempre represa? Eu acho que é, porque represa. o lago é natural, né? E a represa é feita pelo É homem. uma represa. Ah, foi represado, então ela não é um... Ela não é um lago, né? Ela não vem água de outro rio, de outros rios, né? Ela foi feita aqui, né? De propósito. E O rio é natural, ele existe porque ele quer existir. A represa, ela foi feita de propósito, né? a gente... Salvo estiver muito enganado, mas eu acho que é isso. Olha aqui o quarto. E aí a gente tem essas soluções tão interessantes, né, cara? De cantos que você fez para admirar o lugar, as portas com grandes dimensões, poder dar volta nela, né? Aqui a gente pode... E à noite você vai perceber que a casa fica ainda mais interessante. Jura? Juro. Por conta das estrelas, né? Ai, que legal. É muito legal à noite. Então sabe o que eu vou prometer para vocês aqui nessa sombra aqui, ó? Eu vou mostrar a casa um pouquinho pra... Ah, a cortina é de linho mesmo, ó. Tá vendo o desenho aqui da cortina? Aqui o blackout mais pesado e a cortina aqui no linho, olha o desenho dela. Que lindo. Ai, eu amo cortina. Vocês ainda aqui nesse programa à noite e amanhã de manhã quando a gente acordar. E você vai... que você precisa ver isso. E eu vim aqui para dormir bem, porque a história aqui é dormir bem, que é a nossa série, né? Uhum. E você vai perceber que, a depender do vento, a casa gira. Então, às vezes, você acorda com uma outra paisagem diferente daquela que você tinha quando você foi dormir. É muito bonito demais. Isso. E essas montanhas aqui em volta, esse lago. Olha aqui, gente. E as pessoas entram, tu vive nadando aí? Sim. Você sabe que eu trouxe bermuda, camiseta, chinelo. Entendeu? Eu vou daqui em 2 minutos eu já tô pronto aqui nessa casa. Aí aqui você coloca, a gente colocava os stand-ups. Isso aqui é pra quê? Pra colocar os stand-ups. Não, stand-ups não. O colete salva-vidas. Ah, o colete salva-vidas. Colocava aqui, E aqui tudo de deck, a manutenção, como é que é? Tem que fazer uma manutenção constante, né? A madeira tá exposta, né? A casa já tá com 5 anos, mas a gente vai mantendo sempre. Geralmente pra casa é de 6 em 6 meses. Aqui o custo de manutenção deve ser menor, deve ser maior, assim. Sei de mês em mês, sei lá, porque tá ali direto em contato direto com a água, né? A manutenção é complexa aqui, né? Porque a gente não tá na terra. Não tem que trazer gente, mas é uma manutenção um pouco mais complexa do que uma casa normal. Agora sim, você falou uma coisa que eu adorei também, várias coisas, né? Mas uma delas foi que você sempre ficou receoso com a questão do fim do mundo, né? E de repente você fez essa casa realmente pré-pandemia. Logo depois você terminou, entrou a pandemia e você falou, eu falei? Foi isso que você pensou? Foi exatamente isso. Na verdade, a gente terminou a casa. A história era assim, a gente ia montar uma casa, eu e meu sócio, pra gente dividir. Era uma casa relativamente barata, a gente falou, vamos dividir essa casa, vamos fazer uma casa pré-fabricada, porque a ideia era testar a tecnologia do CLT pré-moldado. Aí a gente começou, onde que a gente vai comprar essa casa? Vamos ter que comprar terreno, não sei o que lá. Aí eu falei assim, vamos colocar flutuante? O Rodrigo... Você já tinha esse terreno? Não, na verdade a Renata... enfim, e o Ranud, que são nossos sócios, eles têm a propriedade por onde a gente entra pra cá, né? Onde fica o pierzinho. Aí a gente falou, puta, vamos fazer autocontido, vamos fazer flutuante. Aí a gente colocou aqui e... Beleza, eu vou te falar que eu não consegui... Eu me hospedei nessa casa, desde que a gente inaugurou, há 5 anos praticamente, 3 vezes. Pô, tá sempre cheio? Tá sempre cheio. Que legal. Bem legal. Aí a gente nunca conseguiu... Mas também pudera, né? Não tem como um lugar desse ficar vazio, né? Meu Deus. Eu ficar aqui, né? Eu vim pra cá no meio da pandemia, consegui ficar 3 ou 4 dias, numa época que nem Airbnb poderia ser alugado. Vim aqui com a minha filha uma vez, vim aqui 2 ou 3 vezes e vim aqui hoje, fazia muito tempo. Eu vou fazer um convite pra você tem que vir aqui desconectar também de vez em quando. Pois é, menino. Casa de feira, espeto de pau, não é isso? Pela sua calma, você consegue administrar tudo muito legal. Cara, eu vou falar pra você assim, eu tinha uma expectativa muito legal de te conhecer, assim, porque a gente tem uma convergência muito interessante de ideias, mas foi muito mais legal. Jura? Você tem uma energia ótima, é muito bacana, dá pra sentir também no lugar a história que você tá trazendo aqui. Muito então, lindo, muito generoso, obrigado por isso. Muito obrigado. Ele parece uma pessoa muito interessante de se conversar, de sentar pra conversar sobre tudo, ainda mais sobre o fim do mundo. Queria muito conversar com ele sobre isso, essa visão apocalíptica que ele tem. Por me receber aqui, mas esse vídeo não vai acabar agora não, porque eu vou te mostrar essa casa à noite, vou dar os meus pareceres da utilização dela, que vai ser incrível, e também eu quero mostrar pra você amanhã de manhã, após dormir bem, porque essa é a minha história, eu vim aqui desconectar, não vou nem ligar o Wi-Fi. Vai ser uma das melhores noites da tua vida, posso te garantir. Vai.
nesse sonzinho de água, nessa tranquilidade. Muito obrigado. Me dá um abraço aqui muito grande. Muito obrigado. Quem gostou? Vou te conhecer também. Também. E dá de novo o seu Instagram pra todo mundo aqui. Facundo Guerra. Aí, gente, não é só pra seguir, não. É pra perseguir, mandar chuva de amor. E é dos nossos, viu? Então agora a gente acompanha como vai ser à noite e de manhã aqui nessa casa. Olha, o tempo já mudou. Tá vendo que ele tá com roupa de frio? E agora, saí do quarto dele, já tô dormindo ainda, mas eu fiz questão de mostrar, olha, tá um friozinho, aí botei jaqueta, porque tá muito gostoso você dormir, é uma paz tão incrível. Ah, o boy dele tá dormindo aqui ainda. Muito bem, Alexandre. Durma. A gente tá dormindo ali. Tem vaquinha, tem passarinho, tem tudo que a gente vai escutando. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Nossa, olha o sol aqui. Olha essa cena. Olha lá. Ó, os boizinhos, bebezinhos. Os pássaros, olha. Incrível. Uma paz deliciosa de dormir. Essa experiência de você dormir completamente cercado pelo lago. Olha, eu já tô de pijama e jaqueta, gente. Completamente cercado pela represa, né, por água. E à noite ficam umas estrelas incríveis. Nossa, olha como a madeira muda à noite, gente. A cor, como ela se revela. Olha que coisa mais linda. Com a luz mais puxada pro branco, né? Olha esse azul. Jesus, amados, parece uma pintura. Capa do vídeo, hein? Tipo, eu acho que eu nunca vi tanta estrela, assim. Olha que coisa mais linda. Jesus, amado. Porque o céu tá muito limpo, tá vendo? Não tem nuvem nenhuma. Então você imagina isso aqui tudo, você tava no espaço, porque O boy dele, que bonitinho. é tudo escuro e a gente apagou a casa toda pra poder a luz não interferir. E aí a gente ficou curtindo. A gente ficou curtindo as estrelas, né? Então olha aqui que linda, vou abrir aqui, ó. Que você sabe que dá pra ver lá do outro lado. E eu quero convidar vocês agora, junto com o barulho, né, com o canto dos pássaros ali, pra ver o nascer do sol, olha. Olha, deve estar muito cedo, porque o sol ainda tá nascendo e tá muito claro, né? Mesmo sem o sol nascer. Olha como é que tá claro. Essa série, especificamente que eu tô fazendo, aqui eu tô falando, Olha como o céu tá limpo, não tem uma nuvem. ela é uma série pra gente falar sobre dormir e viver. E esse episódio em específico que a gente assistiu hoje é sobre o sono e a desconexão. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a gente se dar a chance de se desconectar um pouco. Então agora com esse nascer do sol, eu convido você a fazer aí a sua desconexão, a sua entrega pra você mesmo. Escutar os pássaros, o galo, ver o pôr do sol, olhar pras estrelas. Isso tudo é muito legal. E eu quero agradecer especialmente a Zissu, que é essa marca que eu adoro, que estou muito orgulho de estar apresentando essa série pra gente, trazendo exatamente a importância da gente cuidar do nosso sono todos os dias. E aí existem lugares assim, que vão lembrando a gente de que existe muito mais do que aquela correria do dia a dia, a pressão do dia a dia. Olha ali, cercado de natureza por todos os lados, e com esse sol nascendo. Eu te dou bom dia e te agradeço por a gente estar junto, viu? Bom dia. E é isso, gente. Nosso vídeo. Vamos aqui. Terminamos por aqui, né? Essa casa surpreendente. Eu amei esse projeto dele de dormir bem, né? Gostei demais desse vídeo. Não teve muita coisa, muito detalhe pra gente poder conhecer de material e tudo mais, mas foi muito, muito agradável, né? Eles são pessoas extremamente agradáveis para seguir. Então, vai lá conhecer o Instagram deles, né? O Instagram do Luffy, o Instagram do outro rapaz que eu esqueci o nome agora, mas eu também já tô seguindo. Então, a gente fica por aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal, liga o sininho de notificação, curte esse vídeo que é muito importante, me segue também nas redes sociais, compartilha, e eu acho que é isso, né? No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou tentar trazer pelo menos uns 4 vídeos por semana.
e vou tentar ir aumentando essa sequência, mas por enquanto é isso que eu consigo organizar até agora. Então, não reparem na edição dos vídeos, porque sou eu que faço e eu nunca fiz edição de vídeo na vida, eu tô aprendendo tudo agora, tô aprendendo a gravar agora, então não reparem na simplicidade ou em algum erro que tenha em alguma edição, mas eu agradeço vocês por estarem comigo até aqui, então, até a próxima, beijinho!